Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, ou aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou te pedir um favor, volta na Natação Criativa que a gente está concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Estamos concorrendo do Gazeta Esportiva, o UOL, tem o podcast do Flamengo, mas claro que a natação vai ganhar o único podcast na natação na categoria de esporte. Vamos mostrar força, você que é nadador, professor, técnico, vota lá, dá essa força que esse ano a gente vai levar melhor podcast 2025. Mas hoje a gente vai falar com um cara que eu adoro falar um pouquinho, sou com Altamir, Luiz Altamir, nadador olímpico, 2 Olimpíadas no currículo. Altamir, muito obrigado pela presença. Valeu, Renatão. Obrigado por me receber aqui, cara. E a gente vai mostrar que a natação vai além das bordas da piscina, você vai ver o que esse cara tá criando fora da natação, vale muito a pena, fica até o final dessa entrevista, mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que ajudam a gente nesse projeto, a Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que o Altamir treinou com muito material da Flote, material durável, de qualidade. Eu, por exemplo, adoro as nadadeiras da Flote, super confortável, não machuca o pé e durável. Então são mais de 400 materiais no catálogo da Flote, tudo com ISO 9001. Tem um polo dentro da USP que estuda cada material que chega aí na borda da piscina. Confere lá no site da Flote. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte, infelizmente, é o afogamento. Seja voluntário Sobrasa, leve ações para sua região, assim como eu levo para minha. Acesse sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito aí na sua casa. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack que monitora a evolução dos seus alunos ou atletas. Todas as informações, você consegue fazer avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica e se você tem as suas avaliações, você consegue colocar dentro do aplicativo, agregando valor para o seu trabalho. A Raizo, nova metodologia no mercado com preço super acessível. Eu sei que você está procurando uma metodologia, acessa lá o Instagram Raizo e você vai ver uma metodologia com preço menor que o do concorrente. A gente tem a WL Salvamentos Aquático, que leva profissionais capacitados para condomínios, para clubes, porteiro, salva-vidas, recepcionista, bombeiro civil, o que você precisar. Entre em contato no 982-715497 pelo WhatsApp. E a Federação Cearense de Desportos Aquáticos, que está apoiando a gente nessa jornada aqui no Ceará. Foram diversas entrevistas com vários profissionais que se destacam aqui no Ceará e a gente está levando essas informações para vocês. Mas vamos deixar de papo. E eu também me conta aí, quer dizer que você está num novo ciclo olímpico aí, tentando essa busca, já são 2 Olimpíadas, uma que você ficou ali por menos de 1 segundo. Conta um pouquinho dessa história. Fala, Renato. Pois é, cara, o ciclo olímpico não começa, né, no ano da Olimpíada, a gente sabe disso, você mesmo já viu, a gente teve aqueles anos que a gente se cruzava ali no Pinheiros e tudo mais, né, é um trabalho árduo de anos, né. Infelizmente eu não pude competir na Olimpíada do ano passado, né, 24, em Paris, e assim, cara, isso me traz até, claro, aquela frustração pós-olímpica, né, que você luta durante anos da sua vida, se dedica anos da sua vida, mas também o pós daquilo te traz muitas lições importantes, sabe, tipo, te traz uma clareza depois do que você quer, do seu propósito com o esporte, né? O que você quer, o quanto você quer se entregar. E, assim, eu fico até assim, cara, 1 segundo e pouco, cara, parece, né? Assim, cara, é muito pouco, né? Mas são anos e anos buscando esses detalhes, né? E agora a caminhada para Los Angeles 2028, ela já começou. Não é uma caminhada que vai ser fácil, nunca é fácil. Né? E agora eu tô animado, tô feliz, tô com o treinador, o Madison daqui do Ceará. A gente está almejando coisas grandes, né? Vai ser um segundo semestre recheado de competição. Tem Troféu José Finkel, tem campeonato, Jogos Universitários, tem o Aqua Race, tem tanta coisa que vai acontecer no segundo semestre que já vai dar uma direção para a gente para o próximo ano, né? Para as competições absolutas e até mesmo seleção. E o que você traz de aprendizado? São 2 Jogos Olímpicos que você teve presente, Tóquio e Rio. Um que você
bateu na trave ali no revezamento, quase foi. O que você traz que você mudou para esse novo ciclo? Cara, às vezes a gente fica preso a certas crenças na nossa cabeça, certos vícios que a gente... Se eu mudar, talvez ali naquele momento não seja o momento exato para mudar, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu fiz durante esse programa foi, por estar longe ali dos grandes centros, né? Do Rio, São Paulo, eu tive que literalmente mudar a minha preparação. Ou seja, eu fiz training camp fora, eu fiz algumas competições internacionais, eu vi que esse é o caminho, você competir cada vez mais, competir fora. E o principal, cara, é você buscar o ambiente que, assim, te respire performance, sabe? Então, uma das coisas que eu até estava falando com o meu treinador era justamente da gente fazer mais training camps. E assim, cara, sair da zona de conforto. Porque às vezes eu estando aqui sozinho, eu fico numa situação muito confortável, porque não tem uma pessoa, às vezes, para me dar um pau, assim, tipo, na hora do treino, e às vezes obrigar ali no final do treino para eu poder, cara, sabe? Tipo, tem os prós e contras para cada situação, né? Eu já participei diversas vezes de treinamentos com equipe e tudo mais, no Flamengo e no Pinheiros, mas... e eu sempre fui um cara muito competitivo. Acho que o que me destacou naquela época era justamente ser competitivo, de estar ali entre os leões, né? De estar entre a galera ali que respira a competitividade diariamente. Então, uma das coisas que a gente vai buscar, principalmente é abraçar o novo. Abraçar, tipo, cara, dar chance ao novo, mesmo você sendo experiente, mesmo você tendo uma bagagem, não necessariamente você sabe de tudo, você sempre tem o que aprender. Então, essa mentalidade de aprendizado contínuo, ela é muito importante para esse ciclo que tá por vir, velho. E como que é? Você tá assim, fora desse eixo São Paulo, Rio, até Minas também, que é muito forte. Isso, esqueci de Minas. Como presenciar, como você tá aqui, fora desse contexto, o que você vê de vantagem e de ponto positivo de estar, sem contar também que aí nesse ponto positivo tá com a família, você tá no seu dia a dia, o que você conta aí de positivo e negativo nesse ponto de você estar fora desse eixo? Cara, eu diria que os pontos positivos é você ter uma maior liberdade de você fazer as ações que você quer. Por exemplo, competições internacionais, training camps. Isso era algo que era muito difícil de fazer naquela época que você estava ali num clube. Hoje eu acho que cada vez mais as pessoas estão abraçando a ideia de fazer mais isso, né? Mas antes era muito difícil. Então eu queria fazer uma coisa que eu sentia necessidade. Eu falei, cara, eu não quero me aposentar um dia e me arrepender de nunca ter feito isso, sabe? Então, uma das vantagens é de você ter essa liberdade no calendário, de escolher as competições, de você ter uma maior liberdade. Então, isso faz com que você explore, cara, diversas coisas do seu atleta, sabe? As desvantagens, eu diria que você arranjar uma equipe multidisciplinar, você ter que se deslocar para vários lugares para fazer o seu treino, isso seria a desvantagem, sabe? Essa falta de estrutura, que a gente tem até estruturas aqui, mas elas não são voltadas a alta performance, não são voltadas a uma criação de uma equipe competitiva a nível nacional. Então, essas são as desvantagens que você tem que remar contra a maré, tá entendendo? Então, eu diria que... Mas, assim, nada... Eu não gosto de falar que nada... Sabe, que as coisas são impossíveis. Então, vai que as pessoas estão criando cada vez mais uma conscientização esportiva aqui no estado. Por exemplo, a corrida cresceu muito. O triatlon está crescendo muito. Cada vez mais eventos de triatlon aqui em Fortaleza. Se eu não me engano, Fortaleza é a cidade que tem mais corredores na orla da Beira-Mar. E eu pensei, cara, por que não para natação? Por que não tentar, de alguma maneira, trazer mais eventos legais, eventos esportivos da natação, que o Aqua Race é um dos eventos, né? As próprias competições de triatlo são competições que têm natação ali, mas que precisa ter algo mais para natação em específico, sabe? Uma coisa mais festiva para a galera investir no esporte e cada vez mais, cara, eu quero fazer parte dessa comunidade, entendeu? E você já comentou o Aqua Race 2 vezes, acho que quem tá aí do outro lado não conhece o Aqua Race. Como você se conectou ao Aqua Race e o que é esse Aqua Race, para quem não conhece? Cara, a primeira competição
flutuante, né, no mar, de uma piscina. Eles vão construir uma piscina do zero no mar, cara. Então isso, assim, já é uma coisa única, né? São provas de velocidade, 50 estilos, né? E vai ser legal porque vai juntar tanto o profissional quanto o amador, que normalmente competições como Challenge, Iron, eles fazem isso. Eles têm essa junção da elite, né, com as pessoas do amador no mesmo espaço. Então isso é muito legal, isso vende, sabe? A galera quer estar perto, quer ver, quer ouvir. Então, eu acho que o Aqua Race está aí para fazer um tremendo de um show, cara. Tive a honra de ser convidado pelo Caio Márcio, né, que é um parceiro aí, já foi de seleção, de tudo. Eu me inspirava muito no Caio Márcio, inclusive me inspirava muito quando eu era pequeno. Eu tinha até uma revista não, um jornal, capa de jornal que ele tinha ganho ou batido recorde sem óculos. E aí eu comecei a treinar sem óculos, inclusive foi uma curiosidade só, né? Pois é, cara, vai ser uma competição incrível. A gente tem até desconto para esse evento, o Aqua Race. Se você que é nadador e quer se inscrever no Aqua Race, a gente tem desconto para todas as inscrições. Então, me chama no particular que eu te mando o cupom de desconto para você entrar nessa jornada e participar, vir e ir lá para João Pessoa e participar desse evento. Mas você comentou aí essa novidade, essa piscina dentro do mar. Você é uma pessoa que sempre saiu do tradicional, você sempre busca novas formas de trabalhos. Você teve um treinamento online que o seu técnico não estava presente, você estava em outro local, agora você está com essa parte empresarial. Como que é fugir um pouco do tradicional e como foi esses trabalhos diferentes que você executou? Você está falando do trabalho, falando do empresarial. O primeiro foi o trabalho quando você veio aqui para Fortaleza, que o seu técnico não estava aqui, você estava fazendo treinamento fora com o Ari. Como foi fazer, porque isso nunca ninguém tinha feito, você foi pioneiro, como fazer um treinamento com seu técnico em outro local? Cara, vamos lá, isso daí no início, nem ele estava gostando muito da ideia, né, de fazer isso, mas eu sentia que eu acho que estava na hora de estar mais perto da minha família. Então, essa necessidade que me fazia muito bem estar perto da minha família, de estar perto dos meus amigos, me fazia ter mais vontade de fazer o que eu gosto, que eu amo, que é a natação. Então, tendo isso em mente, né, o Ari ele falou, cara, então vamos arriscar, vamos ver como é que isso vai funcionar daqui para frente. Então, em 2022 eu me mudei para cá, né, voltei para Fortaleza, estava no Rio de Janeiro com o Ari, e aí ele começou essa jornada, né, comigo. Não foi fácil, né, porque quando o treinador, a diferença dele, qualquer um passa o treino, né? A diferença do treinador bom para um treinador medíocre é exatamente o que ele faz com aquele treino. É a arte de você tirar onde tem que tirar e colocar onde tem que colocar. Então, assim, muitas vezes o Ari, a gente vivia dando feedback para ele, cara, eu tô me sentindo assim, assado, fiquei doente. E aí ele falava, não, vamos ajustar o treino pra tarde e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa muito diferente, mas que, cara, deu muito certo. A gente conseguiu chegar muito próximo das minhas melhores marcas nas provas de 200. Voltei à seleção, voltei a ser campeão nos 200 metros borboleta, na piscina curta. Então, assim, foi um programa que me fez muito bem, me fez acreditar que, caraca, velho, mesmo à distância, a gente conseguiu fazer uma coisa muito grande. E agora, é legal se falar até um pouco da parte empresarial, né, pegando um gancho, de fazer o diferente. Acabei caindo também num treinamento, junto com grandes nomes aqui do Ceará, né? O Eduardo Gomes de Matos, ele é dono de uma empresa de consultoria empresarial, que ele ajuda muitos pequenos, médios empreendedores a crescer aí, né? Então, ele me chamou para um projeto, do nada me chamou para um projeto. Eu tinha dado uma palestra na empresa dele, ele me chamou, falou, cara, gostei muito da sua história, e eu queria tentar levar essa história do recorde mundial, de coisas que eu passei na minha carreira, para outras pessoas. Como é que a gente pode fazer isso? E aí ele me mostrou Trajetória de Campeões, que era um livro que ele estava escrevendo, e ele me colocou como um dos mentores, né, que toma conta mais da parte de mentalidade, o que você tem que...
como que você tem que enfrentar certos desafios, que muitas vezes as pessoas querem o resultado rápido, mas tudo é uma questão de atingir metas, né? Tem um objetivo lá no final, né? Que a gente vai trabalhando isso junto com outros dois profissionais, que um é da área de vendas, que é o Renato, e o outro é da área de cultura empresarial, que é o Vladson. Então, são pessoas incríveis, né? Que eu aprendo todo dia com eles. E o que esses treinamentos, o que essa vida sua como atleta ali, desde pequeno, contribui para o lado empresarial? Então, para quem é empresário e está assistindo a gente, o que isso agrega? O que você pode auxiliar esses empresários? Cara, trabalho em equipe, feedbacks, muitas pessoas acham que o bom líder, né, assim, a pessoa nasce líder, ninguém nasce líder, todo mundo se torna um líder e você é um estado, você não é líder o tempo inteiro, sabe? De você ter a humildade de saber que tem certos momentos que você vai fazer de tudo e não vai dar certo e quando você menos esperar vai dar certo, quando você mantém constância no trabalho, quando você mantém a confiança no seu time, na sua equipe, você tem que confiar nas pessoas que estão trabalhando contigo. Então, por exemplo, muitos empresários hoje, eles querem fazer tudo solo. Tipo, eles querem o tempo todo apagar todos os incêndios que tem na empresa e não delegar esses problemas. Então, uma das coisas que acontece muito é, por exemplo, o cara que ele podia estar pensando em estratégias de como fazer a empresa dele crescer, ele está focado em coisas que outras pessoas que estão dentro da empresa dele poderia estar dando suporte para ele. Então, delegar, liderança, mentalidade de campeão de crescimento. Então, tudo isso a gente trabalha nessa mentoria, sabe? O esporte me ensinou muito. Me ensinou a não só valorizar as minhas conquistas, mas também as conquistas dos outros, sabe? Então, por exemplo, uma curiosidade, né? Quando eu era novo, eu tinha 14, 15 anos, eu fui para um campeonato brasileiro como favorito e fiquei em segundo lugar. Fiz tudo que eu podia. E o garoto venceu a prova, chorou, comemorou. O meu treinador eu fiquei feliz por ele. E aí a galera do meu time, minha mãe, por que você tá assim, né, alegre pela conquista do outro? Eu falei, porque para ele ter conquistado isso daí, ele treinou muito mais, provavelmente ele dormiu melhor, ele comeu muito, ele treinou muito para estar ganhando de mim agora. Então, isso me fez, na próxima competição, querer ter dar mais força e energia para poder trabalhar para chegar na próxima competição melhor. Então, a competitividade, que muitas vezes pessoas também enxergam como algo negativo, ela é algo positivo. Eu digo isso no meu empresarial também, que às vezes, não, eu não vou passar o que eu estou fazendo porque vai gerar uma competitividade. Cara, que bom, porque isso te tira da zona de conforto e te faz pensar em estratégias para crescer mais ainda o teu negócio. E você aprende com o outro. Isso o que eu vi lá no treinamento, na mentoria, foi que a maioria dos empresários tem a mesma dor. Tanto no time, seja na cultura empresarial, seja no time de vendas e por aí vai. E aí, quando você vai conhecendo as pessoas e vendo que, cara, eles têm problemas muito parecidos e assim, eles trocam figurinha, eles conversam entre si. Cara, como é que tu fez para resolver esse problema, sabe? E aí eu acho que a comunidade aquática, como treinadores, atletas, profissionais da área também, tem que fazer mais isso, trocar figurinha, entende? Então eu acho que é um ambiente que você respira alta performance também, só que de uma maneira diferente. Então tem um efeito manada, que todo mundo faz igual que todo mundo está fazendo. Então o mercado ele se comporta igual e todo mundo tem o mesmo resultado. Você tem a mesma ação, você tem o mesmo resultado. Aí você vê que o pessoal não sai um pouquinho da caixinha, porque é difícil. Ainda mais eu que venho da criatividade, falar de criatividade. Então quando eu vou fazer algo novo, algo diferente, a chance de dar errado é muito maior quando eu reproduzir algo que já vem sendo feito no mercado. Então as pessoas têm segurança na hora de fazer diferente, sair da caixinha, que nem você, vou pegar um técnico diferente, vou pro lado empresarial, porque a chance de dar errado é muito maior do que você ficar naquele clube tradicional, mantendo. Só que a gente vê muitos profissionais sendo introduzidos. Tem o Bernardinho, que vem fazendo isso com muita excelência, tem a área também militar, que vê muito coronel, major, fazendo instruções para esses empresários. Você acha que é importante esses empresários começarem a olhar para outras áreas e trazer para a sua área, às vezes, novidades? Com certeza.
né? Eles fazem muito isso. Tipo, eu noto que engraçado, eles aprendem muito com os atletas. As histórias que eles veem, né, tipo, são geralmente de atletas bem-sucedidos, treinadores bem-sucedidos, pessoas de todo tipo de nicho que você imaginar, sabe? De segmento. E aí, quanto mais informação, mais conhecimento, mais você aprende no seu. Você pode levar algo pro seu. Então, isso foi uma coisa que me fez crescer também na minha carreira esportiva, porque eu pensei, cara, como que eu posso levar algumas coisas, tipo, maneiras até de avaliação própria, né? E como que eu posso jogar isso para minha performance, para minha vida como atleta, né? Para minha equipe, né? Então, eu acho que os dois eles se beneficiam dessa troca, entende? Então, tipo, eu posso passar vivências do esporte que me ajudaram a criar valores, a como lidar sob pressão, todas essas coisas, e eles me passam o que eles têm de bom também, sabe? Sim, porque é o que a gente fala muito, né? O atleta, ele vive no altos e baixos, mas ele tem mais baixos do que altos, né? A gente só vê as conquistas, só vê as medalhas, só vê quando ganhou, mas os baixos são muito maiores. E aí essa parte mental do atleta, ele é muito fundamental, que é o que acontece no mundo empresarial. Tem dias que você não vai sair bem, você não vai conseguir fazer aquela venda, você não vai conseguir fechar aquela parceria. E aí o atleta, acho que ele tem muito para ensinar o mercado como trabalhar com essa parte mental, que hoje é uma dificuldade. Hoje, se a gente falar sobre saúde mental, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente tem várias doenças, como o burnout, aí, que está assolando a parte empresarial, que aí tem um prejuízo enorme com atestados, com um profissional que não consegue trabalhar. Então, você acha que essa parte mental do atleta vem muito a favorecer essa Com parte? certeza. E mesmo assim, Renato, não é uma coisa assim, nenhum atleta sofre, não, cara. Eu mesmo posso falar por mim. Cada vez mais os atletas estão se abrindo, estão falando o que realmente passa na cabeça deles, né? Você vê tantos exemplos que já saiu no jornal. Mas vou falar de uma experiência minha, foi no próprio ano passado, pós-olímpico. Eu fiquei Sabe quando você faz tudo que você podia e ainda assim não consegue alcançar aquele detalhezinho para poder ir? Então foi uma pancada, sabe? Mas que demorou, né? Na minha cabeça ela demorou um pouco a digerir, né? Foi uma coisa que demorou bastante para digerir, mas no final das contas, cara, eu consegui enxergar coisas positivaças que isso me trouxe, sabe? Então, por exemplo, ano passado, cara, eu fiquei quase 2, 3 meses afastado da natação, pós-olímpico, sabe? Eu fui pra competição e tudo mais, e eu senti coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida, que foi ansiedade, foi falta de sono, foram várias coisas que as pessoas passam. E aí, hoje eu falo assim, cara, eu sou um ser humano como qualquer outro dessas pessoas que estão comigo. Então, eu vou falhar, eu vou passar por coisas. A mente de um atleta, com certeza, ela ajuda, né? Ela te blinda de muita coisa. Mas eu, acima de tudo, buscava como que eu posso fazer com que isso seja um aprendizado, né? Todo esse processo que demorou a digerir, né? De não ir para a Olimpíada, de você continuar ali afastado num ambiente onde você está solo, né? Literalmente eu estava só eu e meu treinador, né? E o Ari, o preparador físico e tudo mais, mas eu não tinha um colega de equipe que talvez eu teria ficado feliz por ele ter ido para a Olimpíada, ou assim, é muito difícil você fazer tudo só. Então, uma das coisas que eu fiz, né, foi se apoiar muito nas pessoas e amigos que eu tenho, né? Tipo, cara, eu não tô só, peraí. O Altamir é só o nadador? O Altamir é muito mais que isso. O Altamir A natação, ela trouxe muitas coisas positivas para o Altamir, mas ele é um filho, ele é um namorado, ele é um cara que hoje é palestrante, mentor. Assim, as coisas vão acontecendo se você faz o trabalho. Então, às vezes a gente tem a pressa, por isso que eu falo do aprendizado. Às vezes a pressa de querer ficar bem, né? Ela pô, eu quero ficar bem. Só que, cara, leva um dia de cada vez. Porque às vezes a gente acha que... você falou de ansiedade. Às vezes a gente tá no nosso momento de ócio ali, no final de semana e tudo mais, sem fazer nada, e a gente acha que tá sendo improdutivo. Só que o momento de você ser produtivo, às vezes, é o descanso.
Produtividade não tem nada a ver com você fazer 10, 15 atividades no dia. É você fazer uma bem feito, para que aquela ali seja a engrenagem para outra coisa conseguir movimentar também, outra engrenagem movimentar. Então, eu precisava colocar a minha cabeça no lugar para conseguir me visualizar para mais um ciclo olímpico. E quando aconteceu isso, eu vi que esse ciclo está sendo diferente, porque é um ciclo que eu passei por muitas coisas positivas e negativas, e agora eu quero absorver ao máximo o que esse ciclo vai me trazer, sabe? E aproveitar, sempre incentivando a nova geração, sempre trazendo oportunidades como puder, sabe? Essa questão de evento e tudo mais, a gente quer fomentar cada vez mais a natação. Por isso que hoje estou aqui contigo, porque é o meu sonho cada vez mais fomentar a natação no meu país, no meu estado e na minha cidade, cara. E aí eu vou te falar, você falou que você é igual a todo mundo, você passa igual a todo mundo, você sente igual a todo mundo, mas eu vou te falar que você não é igual a todo mundo. Eu vejo o atleta, porque eu vim da área militar, eu cheguei a ser segundo tenente do Exército, e ali a gente passa por muitos momentos difíceis, muita coisa, que a gente tem o mesmo sentimento que todo mundo, mas eu acho que pelo que a gente passou e pela vivência que a gente passou, a gente tem um poder de superação e um poder de resiliência muito forte. Porque eu, por exemplo, tenho medo de altura, que minha mãe tinha medo, passou para mim, mas no Exército pulei de paraquedas, fiz rapel, e eu falo, eu consigo. Qualquer coisa que você colocar na minha frente, eu consigo fazer. Então, por isso que às vezes o tamanho da natação criativa hoje é mundial, porque eu sou capaz de fazer qualquer coisa, mas devido a essa minha história, essa minha experiência, que eu acho que é o que os atletas têm muito para favorecer para o mercado empresarial. A gente sente igual, mas a gente tem uma força que ninguém tem. Pronto, quando eu falei que a gente é igual a todo mundo, eu quis dizer no intuito de nós somos seres humanos e nós sentimos também. Porém, a maneira como a gente enfrenta desafios e tudo mais, a gente vê de uma maneira diferente. Então, eu concordo 100% com o que você falou agora, né? Tanto é que, provavelmente, se eu fosse uma pessoa zero, sim, esporte e tudo mais, seria muito diferente o enfrentamento após ali, né, um baque, uma frustração. Então, obrigado por complementar aí, mas era mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. E aí você falou de fomentar o esporte. Como você vê a visão do atleta? Porque ele está focado, que nem você, focado no seu ciclo olímpico, focado nos seus resultados, no seu treinamento, mas ao mesmo tempo você tem esse poder, e às vezes, entre aspas, às vezes até a obrigação de fomentar, de aquela pessoa que está passando tirar uma foto com você dar incentivo para aquela pessoa, você fazer uma palestra, às vezes, para algum local. Como você vê a imagem desse atleta? Porque você motiva e você é exemplo para muitos outros nadadores que estão vindo. Eu acho que, assim, as pessoas hoje, eu não sei como é que é no Sul e Sudeste a visão do atleta. Mas aqui no meu estado ainda é uma visão um pouco que ela tem que ser melhorada. O atleta, ali é um emprego dele. As pessoas não entendem o impacto social que o atleta ele pode causar na sociedade. Eles não têm noção do impacto. Um atleta que se supera, compete, cara, passa por dificuldades, ele mostra a muitas pessoas que às vezes não estão ali no front, mas estão lá nos bastidores ali, uma criança que está numa comunidade assistindo a televisão, ou uma criança que nunca praticou esporte fala assim, cara, eu quero praticar isso daí, porque vai que, né? Começa assim. Então, as pessoas não têm esse impacto, essa dimensão do diferencial, e cada vez mais isso está mudando, né? A corrida, eventos, tem que trazer mais eventos, tem que fomentar mais a natação na base, né? Tá? Ainda tem que começar pela questão do salvamento, né? Tem que ter uma maior conscientização do pessoal, né? E aí isso é uma das coisas que a gente, como é que eu vou dizer, muitos estudantes, né? Assim, eu faço faculdade aqui, eles vêm me perguntar, cara, na tua escolinha tem natação adulta? Eu falei, não tem ainda. Aí, poxa, eu sempre quis nadar, mas eu não sei nadar. Cara, que bacana, sabe? Tipo, a galera que antes, eles me conheceram, ele é atleta e tudo mais. Como é que eu faço? Aí vem pra mim me perguntar, como é que eu faço pra nadar? Cara, eu sempre quis nadar e aí eu tenho medo, eu tenho receio. Então, assim, lá atrás não foram incentivadas nas escolas, em clubes e por aí vai.
Então, assim, a gente tem que trazer uma maior conscientização para os pais e mães. E a criançada, cara, tem que aprender a nadar, cara. Porque, antes de mais nada, a gente tá numa cidade litorânea, mar, piscina pra caramba em todos os condomínios aí, né? A gente tava até conversando sobre isso. Então, é uma das coisas que a gente tem que conscientizar mais. E pra galera mais que quer mesmo realmente, não só pela saúde, né? Pela segurança, quer dizer, não é pela segurança, mas pela saúde e performance, aí é evento, festa, sabe? É uma coisa que falta. Você falando aí, eu acho que o Brasil está entre os 10 maiores centros litorâneos aí do mundo, então a nossa costa litorânea é gigantesca, a gente precisa fazer esse trabalho de prevenção. Por dia são 15 brasileiros que morrem afogados, são 3 crianças, a cada 1h30 tem uma pessoa morrendo afogada, então a gente fez essa entrevista aqui, tem alguém que morreu afogado no Brasil, 41% da população brasileira não sabe nadar, então é importante a gente levar a segurança aquática, já tem estudos que quem faz aula de natação tem 88% de chance maior de sair de uma situação problema de quem não faz aula de natação, então a importância sim da natação, mas principalmente na prevenção. Depois a gente vai pensar no crawl, no costa, no nadador olímpico, então essa sequência. E você falando muito do ídolo, você que viajou o mundo aí, competições, viu várias culturas, vamos pegar os Estados Unidos como exemplo muito claro disso, lá eles fomentam muito o ídolo, então o ídolo é muito forte, ele é exemplo para muita gente, assim como você falou que o Caio Márcio foi exemplo para você, e assim como você será exemplo para outros. Qual que é a importância no Brasil a gente criar ídolos? Porque eu sei que esses dias eu estava comentando em casa com o namorado da minha filha, aí ele falou, nossa, você já fez entrevista? Com quem você já fez? Eu falei, eu já fiz com o Gustavo Borges. Ele, Gustavo quem? Não sabia quem era o Gustavo Borges. Eu acho que, cara, isso é uma crítica, né, que eu tenho que fazer, porque eu acho que a nossa natação não valoriza os nossos ídolos. Eles esquecem, são esquecidos, a verdade é essa. Tem N pessoas que eu conheci pela trajetória esportiva aí, e até eu mesmo não conheço, porque não foi fomentado. E assim, por mais que você tenha que ir atrás e tudo mais, cara, não tem uma valorização dos feitos da pessoa, sabe? Então, assim, às vezes, tipo, você tá passando... eu acho que essas pessoas, elas têm que, de alguma maneira, estarem envolvidas ainda com o esporte. Não só, beleza, nadei aquele período, me aposentei, vou fazer outra coisa, vou viver de renda, investir em alguma coisa. Não, cara. Não é culpa dos atletas, entende? Não tô falando que é culpa... Porque, provavelmente... Alguns não tiveram uma direção de falar, não, cara, vamos investir no esporte, vamos... Então, assim, falta-se o senso de comunidade, falta o senso de valorização de ídolos, né? Por exemplo, temos competições aí que, cara, era para algum atleta olímpico ou não, alguém que fez uma história pelo nosso país, tá ali entregando as medalhas e a juventude conhecendo aquela pessoa. Sabe? Tipo, cara, quem que é essa pessoa que tá me entregando a medalha? Ah, é o fulano que nadou um mundial de tal ano, ou... Entende? A gente não tem isso. E eu acho que deveria ter. Deveria ter talvez uma maneira, né, da gente poder cada vez mais trazer... Tem alguns que seguiram a área política, né, para fazer coisas pro esporte, pró-esporte. Não só focado em natação, né? Caio Márcio, Guido, João Gomes... Né? São exemplos, né, de pessoas incríveis aí, mas, cara, precisa de mais, véio. Ainda é pouco, né? Então, e eles entendem. Sim. Eles entendem a necessidade de um atleta, né? Às vezes a gente... as pessoas criticam, o Bolsa Atleta, não sei o quê. Cara, às vezes aquela Bolsa Atleta é o que o cara tá levando para dentro de casa, para a família dele, que tá ajudando a performar, e aí sim é um ciclo. É um ciclo que ele vai fazer uma diferença na vida de outras pessoas, e uma criança de uma comunidade, uma criança de algum lugar vai estar vendo aquele garoto falar assim, eu quero ser igual a ele, eu quero representar meu país, eu quero estar fomentando o esporte, e por aí vai. Então esse impacto, a galera tem que entender que é muito maior do que alguns blogueiros, algumas coisas tipo que a galera fica endeusando, sabe? O atleta, ele é um exemplo cara, excelência, dedicação, disciplina, respeito, tantas coisas positivas que constroem uma sociedade, cara, e a gente não usa como exemplo.
Eu não entendo. O atleta tinha que estar na escola dando palestra, dando as crianças conhecendo cada vez mais os pais. E aí sim a gente vai mudar como país, cara. É a verdade. Tipo, não sei se você concorda comigo, mas é uma coisa que falta isso, entendeu? Então cabe aí às confederações, ao governo, às entidades, aos clubes levar esses profissionais para palestras, eventos, competições. Então, fomentar quem foi esse atleta, não deixar isso apagar. O que a natação criativa faz muito. Então, a gente entrevista os atletas, ex-atletas, para mostrar a história, mostrar quem foi, o que foi construído, que a natação está hoje onde está graças aos resultados dessas pessoas. Né? Então, a gente tem que fomentar isso para a sociedade. Então, é muito importante. E nessa sua trajetória, né? Você falou que do Bolsa Atleta, por exemplo, a gente fala, mas ele está ganhando, é um auxílio do governo, mas a gente não sabe a dificuldade, porque a maioria dos atletas, eles vão treinar fora da sua região. Então, você, por exemplo, treinou muito tempo no Pinheiros, uma das regiões mais caras de São Paulo, um custo de vida elevadíssimo, para você estar dentro de um clube que é referência, mas tem tudo um custo para você estar lá dentro, não é uma coisa simples. E dentro da sua trajetória, qual foi o maior desafio que você enfrentou na busca por patrocínios ao longo da sua carreira? Cara, isso daí é uma coisa... É bem difícil. Às vezes o atleta, por exemplo, o atleta, ele trabalha ali 100% ali com a mente e o corpo dele, né? Então, por exemplo, se ele passa por alguma questão de lesão, alguma coisa, já aconteceu comigo, de cirurgia, de apêndice, de lesão no ombro, que eu tive que me ausentar de treinos, e você sabe que você ficar uma semana sem treinar o impacto é muito grande na sua performance no final. Então, assim, às vezes, tipo, eu tive que enfrentar, por exemplo, coisa aqui no estado, onde eu precisava usar a piscina, eu precisava treinar, trabalhar, né? E a piscina estava fechada, ou a piscina não podia abrir porque era feriado de carnaval. Cara, onde já se viu um atleta parar porque é um feriado de carnaval? Não existe isso. Eu não sei o que é feriado. Cara, eu não sei o que é feriado desde que eu tenho, sei lá, 14, 15 anos de idade, cara. Era todo dia treinando ali. Beleza, né? Final de semana, domingo, né? Uma coisa. Natal, que você geralmente viaja, né? Você vai visitar a sua família e tudo mais, mas no ano não tem essa de descanso. É treino, se dedicando e por aí vai. Isso é a realidade de muitos atletas, né? Então não vamos muito longe, né? Você falou que você está fazendo faculdade, você está se graduando. Como que é também esse apoio dentro da graduação? Que a gente vê lá fora, o atleta tem todo o suporte. Ele vai para a competição, ele vai tudo. Então, a faculdade se adapta àquele atleta. E aqui não, o atleta tem que se adaptar à faculdade. Aqui sim. Aqui eu vivi uma realidade, por exemplo, em São Paulo, que eu fazia faculdade de nutrição, só que era noturno. Todo dia. Tipo, treinava de manhã de tarde, todos os dias, e aí ia estudar à noite. E chegou um momento que eu falei, cara, não tem como. Eu tô chegando 11h30, meia-noite, tendo que acordar às 6h30 no dia seguinte. E quando a gente fala de alto rendimento, cara, se você dorme 5, 6 horas por noite, a chance de você ter overtraining, a chance de você se lesionar, a chance de você não performar nas competições e nos treinos é gigantesca. Então, eu falei, cara, é melhor parar porque eu tô numa pegada muito boa esportivamente falando. Eu tava indo para os campeonatos pan-americanos, mundial, tava conseguindo ser finalista em algumas coisas, medalhista, né, que foi aquele ano lá que a gente medalhou. Então, chegou um momento que eu falei, depois disso, né, eu voltei agora, né, e aí eu falei, cara, eu tô no momento que eu quero fazer isso, sabe? Tipo, eu vou me dedicar aos dois, mas essa é a realidade. Você tem que se adaptar à realidade da universidade, E assim, isso é uma coisa que até, por exemplo, eu faço educação física. Deveria, né, ter cada vez mais, assim, Aqui eles apoiam bastante o esporte. A Unifor, ela se diferencia por ter não só uma piscina, tem pista de atletismo, tem uma academia. O centro ali da área da saúde é incrível, né? Tem o campeonato JUBES, aí leva os atletas para o JUBES, né, para os Jogos Universitários. Mas ainda comparado com Estados Unidos, que é uma realidade onde
literalmente eles seguem, né, um calendário ali, cara, esportivo, e aí o atleta ele dorme na faculdade, né, ele consegue estudar de manhã ali um horário, aí de tarde tem um outro horário, e ele consegue treinar antes da aula e logo após a aula também. Tudo naquele centro é muito, muito bom, né, cara? A Unifor, ela tem a vantagem de ter tudo muito próximo, tudo muito perto. Então, eu faço isso, eu treino antes da minha aula, aí eu vou pra aula direto, aí saio, almoço, já descanso um pouco, aí já tenho o segundo treino, tem musculação, então assim, mas o sonho é que um dia isso venha a melhorar cada vez mais, porque a gente não pode também, como é que eu vou dizer? Tipo, dizer que é a melhor realidade possível. Não, a gente sempre tem o que melhorar. E quando eu falo sempre, eu falo de mim também, entendeu? Falo de mim como atleta, pessoa, a instituição, e todo mundo tem onde crescer, juntos. E você começou essa entrevista falando, eu preciso fazer mais swing camp. E agora você fala, eu preciso fazer a faculdade. Aí você vê que uma coisa não cabe com a outra. Então, como passar o período longe da faculdade, tem provas, trabalhos, momentos presenciais que você tem que comparecer. Então, são momentos difíceis para o atleta. Com certeza. E você sente que a sua imagem, ou até brand pessoal, influencia diretamente na conquista ou manutenção dos seus patrocinadores? Cara, isso foi uma das coisas que eu tive que mudar mais. Porque eu era um cara que eu não gostava muito de aparecer assim em redes sociais e tudo mais. Tinha uma maneira de se portar. E aí chega um momento que você fala, não, peraí. Cara, você é um atleta profissional e tudo mais. Você tem que aparecer mais, você tem que ser bem visto. Você não pode se limitar a só ser atleta. Sabe? Tipo, um exemplo, eu só sei nadar. Aí eu já não sei falar em público, eu não sei dar uma entrevista, eu não sei como me comunicar com as pessoas. Como é que aquela pessoa ali vai ter uma conexão comigo quando eu estiver aparecendo na televisão, entende? Ou, tipo, no dia a dia, principalmente. Então, uma das coisas que eu acho muito importante é você sempre ser um cara acessível. Eu sou um cara... Eu gosto muito disso, dessa acessibilidade, de você trocar ideia com qualquer pessoa que seja e você aprender também com essa pessoa, entendeu? Porque, às vezes, de vez em quando, numa conversa, cara, você pega um insight e você já leva logo pra sua equipe, pro seu treinador, vamos lá, entende? Que é que o empresário faz muito, né? Tipo, às vezes tá com o pessoal da mentoria e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa acessibilidade, a maneira de você se comunicar com o seu público, ela é muito importante, cara. E aí eu vou contar 2 histórias de bastidores aqui. Uma acho que o Altamir nem lembra mais. Antes da gente gravar, eu fiz uma gravação anterior com uma aluna da pós-graduação, a Clarice. E ela tava indo embora, falou, Renato, a gente não fez foto, não fez vídeo. Eu também, não, deixa que eu tiro foto. Ela até tremia assim, não, tu tira foto pra mim. Eu falar com um atleta olímpico tirou foto pra mim. Mas é uma imagem, né, que é pesado. Então, você tem uma figura por trás muito pesada. E uma segunda passagem que eu tenho, assim, que eu acho muito legal. Uma vez eu fui fazer um evento, uma palestra, era um projeto em Minas Gerais que atendia ao público vulnerável, atendia a comunidade de forma gratuita. E aí eu tive a ideia que ia ter o Finkel, ou o Maria Lenk naquela época. Eu falei, nossa, eu vou pegar a assinatura de todos os atletas e vou levar para essas crianças para formar o ídolo, né? Então, falar de cada assinatura daquela, quem é aquele atleta, qual que é a história, a conquista. Então, era um público que precisava ouvir aquilo. E eu fui pegando atleta por atleta. E os atletas do Pinheiros, como eu trabalhava no Pinheiros, eu peguei antes da competição. Aí o Altamir terminou o treino ali, eu cheguei, Altamir, assina pra mim aqui. Aí eu comecei a falar do projeto, ele virou, mas quando eu tenho que ir lá? Eu falei, não, Altamir, é só assinar. Não, eu vou lá. Eu falei, não, mas é em Minas, é outro lugar. Ele, não tem problema, eu vou lá. E você vê essa acessibilidade, né? Essa vontade de auxiliar e também virar exemplo. Então, a importância desse atleta. E queria pra gente fechar agora, Altamir, quais são os novos projetos? O que você tem aí pra Fortaleza? Falou que você quer fomentar o esporte. O que o pessoal pode esperar aqui de Fortaleza, do Altamir? Cara, pois é. Uma das pessoas hoje que eu me inspiro bastante, assim, pelo que tá fazendo pelo esporte é o Caio, cara. Guido também. 2 pessoas incríveis aí que estão na parte política, né? Eu não quero me envolver na parte política, pelo menos por agora. Não me vejo agora. Mas, assim, de alguma maneira trazer evento pra cá, cara. Eu não sei como que a gente poderia
criar cada vez mais uma cultura onde tenha... esse campeonato, por exemplo, o Guido faz o campeonato Guilherme Guido. Por que não trazer um campeonato aqui que seja uma coisa diferente, uma coisa mais animada, com uma visão assim que seja atrativo, principalmente pro público infantil, sabe? Público infantil ali, galera mais nova, chegando ali juvenil, sabe? Essa é a ideia, sabe? E começar daí, entendeu? Claro, o pessoal adulto também, né, que tá investindo cada vez mais no triatlon, cara, para ser triatleta, ele tem que nadar. Então, como é que a gente vai pegar ali o gancho da natação para poder jogar ali na realidade desse público também, entendeu? Então, tem N maneiras da gente tentar fazer alguma coisa positiva, né? Então, mas eu me inspiro bastante nesses dois aí que eu falei. Eu acho que você falando em competição, até mais um momento a gente refletir aqui, são as competições para não federados. A gente vê muito competições para federados, mas e aquele não federado? Não é tão da sua época também, mas lá atrás a gente tinha a competição Bobs, Que Bom, que incentivava as competições entre academias. Hoje a gente vê muito festival entre academia, mas tudo muito interno, competição na academia, mas nada entre academias. Então, se a pessoa não toma gosto por competição, ela não vai querer competir. E você sabe, o mais legal não é o treinamento, é a competição. É aquela adrenalina, é aquela convivência social, é você provar para outro que você conseguiu. E é tudo que o jovem quer. É o perfil, mas hoje a gente não tem mais essas competições para esse público, para ele começar a pegar o gosto para querer chegar lá na frente. Aí a gente trazer os ídolos, mostrar, o cara fomentar. Então, acho que esse é um gap aí que eu enxergo muito no mercado. Pois é, também. Eu acho, cara, concordo contigo, essa visão de você incentivar a competitividade é como eu tava falando. Você não precisa enxergar como algo negativo, né? Você enxergar como algo onde eu tenho que provar algo para alguém. Cara, a ideia é se divertir, né? Se você criar o senso de que aquilo ali traz muito mais do que só uma medalha, traz muito mais do que só sei lá, às vezes um boné, alguma coisa assim que você ganha na competição. É a experiência. É a experiência como um todo, é você ir lá, você conhecer pessoas novas, você, às vezes, tipo, cara, no caso de criança ali, velho, nada e aqui já tá correndo aqui do lado, tá entendendo? Já tá se divertindo. Então, assim, incentivar essa convivência, né, cada vez mais. E o adulto é tipo, cara, vai se divertir, cara, vai nadar, vai se arriscar em algo novo. E por isso que a gente vê o crescimento em águas abertas, em triatlon, porque não é competição em si, é experiência, é viajar, conhecer as pessoas, a família. A família então tá ali assistindo, torcendo, é a superação interna do cara com ele mesmo. Então... E eu também queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quer conhecer um pouco mais do Altamir, onde achar, como conhecer, quer fazer esse projeto empresarial, como que se conecta a você. Cara, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Luiz Altamir 96, Luiz com Z. Eu vou estar lá não só mostrando a minha vida como atleta, mas também mostrando um pouco dos bastidores do que acontece. Eu gosto muito de ter, não só focar em uma coisa específica, então a gente está ali, Luiz Altamir 96 no Instagram, que é o que eu mais uso, basicamente é o que eu uso. Então, quem quiser acompanhar, tá lá. Então, Altamir, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você? Compartilha com o seu amigo. Tenho certeza que as pessoas precisam chegar e ouvir como que é os bastidores de um atleta olímpico, como que é esse ciclo, os desafios, as dificuldades. E agradecer também os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto, levar esse conteúdo de qualidade de forma gratuita para vocês. A Flote Materiais de Natação, que trabalha desde o aprendizado até o treinamento. Se a gente falar do aprendizado com material lúdico, colorido, ele ouve os profissionais. Eu auxilio a Flote na criação de materiais infantil, a Vera para materiais de hidro. Então, ouvir o profissional que está ali na borda da piscina, o que ele está precisando, quais são as dificuldades. A Sobrasa, a gente falou da importância da segurança aquática. Entre no site da Sobrasa, todos os dados de prevenção aquática para você levar para a sua aula de personal, academia, o aplicativo da Swim Track, para você ter seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, você mandar variação para o seu aluno, ele compartilhar nas redes sociais e com o seu logo. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, não tem mais desculpa. Você pode estudar aí no conforto da sua casa com certificado. Raizo, uma nova metodologia do mercado. Eu sei que você que é gestor, está procurando uma nova metodologia, não acha, tem a Raizo,
com preço super acessível, WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para clubes, condomínios. Então, só entrar em contato no 982-715497 e o apoio da Federação Cearense de Desportos Aquáticos, que auxiliou a gente nessa nova temporada aqui. Vários profissionais de Fortaleza, a gente entrevistando aqui na Unifor, que cedeu o espaço, o Serginho aí nos bastidores, a Camille, que ajudou bastante a gente. Então, muito obrigado mais uma vez, Altamir, muito obrigado mesmo. Obrigado, Renato. Eu que agradeço aí. É sempre uma honra estar conversando com você. É sempre muito gratificante, cara. Toda vez que a gente se encontra, surge um papo bom. Toda vez, é incrível. Da última vez, a gente teve o podcast lá no Pinheiros, naquela época. E agora, né, tô devendo ainda um jantar, um almoço, né? Pra você, um cafezinho, alguma coisa assim, né, cara? Tem que marcar isso daí. Tem marca? Então já vamos marcar domingão pra não ter erro, já marca aí. Então, junto, a gente teve a entrevista quando a gente veio pro CBEA, a gente fez um podcast ali nos bastidores, pegou uma câmera, gravou mais uma vez. Então, obrigado pela sua disponibilidade, a gente sabe que não é fácil a agenda de atleta. E muito obrigado para vocês aí do outro lado. Tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, segue o nosso canal, ativa a notificação e, claro, vota na gente que a gente vai ser o melhor podcast de 2025. Vamos mostrar a força da natação. Acesse premiompb.com.br e faça a sua votação. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.